Você não procrastina porque é preguiçosa, não é mesmo? E na maioria das vezes você procrastina porque o seu cérebro está tentando te proteger. E hoje eu vou te mostrar 7 causas reais da procrastinação que estão te travando. Seja muito bem-vinda. Eu sou a Luísa Oliveira e hoje vamos falar sobre produtividade real, disciplina e como parar de perder tempo. E fica comigo até o final, porque a quinta causa é a mais perigosa. É a que derruba gente inteligente e ambiciosa. E eu já vou te avisar uma coisa: procrastinação não é um defeito seu, é um padrão, e um padrão que dá para quebrar. E a primeira causa é o medo de falhar. Você não adia porque não quer fazer, você adia porque lá no fundo você pensa assim: e se eu tentar e se der errado? Aí o cérebro cria uma proteção: e se eu não começo ou falho? E se eu falho e não me sinto incompetente? E olha isso como é, porque você começa a preferir o conforto de não tentar, porque o risco de tentar e errar. E assim a vida fica parada. E a segunda causa é o perfeccionismo. O perfeccionista fala: eu vou começar quando estiver tudo perfeito, quando eu estiver tempo, quando eu tiver equipamento certo, quando eu estiver tudo preparado. Só que o perfeccionismo não é excelência. Perfeccionismo é o medo disfarçado de padrão alto. E aqui vai uma verdade: muita gente não quer ser perfeito. E como isso é impossível, a pessoa não faz nada. E se isso já aconteceu com você, deixa aqui o seu like, porque isso é mais comum do que parece. E a terceira causa é a falta de clareza. O seu cérebro odeia coisa vaga. E quando você fala, eu preciso trabalhar mais, isso não é uma tarefa, é um pensamento solto. E a tarefa solta vira confusão, e a confusão gera resistência, e a resistência vira procrastinação. E agora, quando você transforma em algo tipo, vou escrever 300 palavras agora, vou responder 5 mensagens agora, vou estudar 20 minutos agora, pronto, o cérebro já entende. E quando ele entende, ele executa melhor. E a quarta causa é a dopamina barata. E essa aqui é a moderna da procrastinação. Celular, Reels, TikTok, Shorts, notificações, mensagem, vídeo atrás de vídeo. E tudo isso dá recompensa instantânea para o cérebro. E aí, quando você vai fazer uma tarefa chata, difícil, que demora, e o seu cérebro pensa: por que eu faria isso se eu posso ter prazer agora? E sem perceber, você vicia o cérebro em recompensa rápida. E o resultado é tarefas importantes começam a parecer pesadas demais. E agora vem a quinta causa. E presta atenção porque essa é a mais profunda. Muita gente acha que procrastina porque falta disciplina, mas na real, muita gente procrastina porque não enxerga como a pessoa que faz. Tipo assim, se você lá no seu fundo você acha alguém que sempre deixa para depois, adivinha o que você faz? Você deixa para depois. E se você se vê como uma pessoa desorganizada, você acha de forma desorganizada, porque o cérebro tenta manter você igual ao que você acredita que você é. E olha como isso aparece no seu dia a dia. Você fala: eu vou tentar começar, eu vou ver se eu consigo, eu vou fazer quando estiver no clima. Percebe? Isso é uma linguagem de quem ainda não virou a chave. E a sexta causa é quando a tarefa é grande demais. Tem gente que coloca uma meta tipo: eu vou mudar minha vida, vou criar um negócio, vou emagrecer 20 quilos, vou escrever tudo hoje. E o cérebro olha para isso e pensa: perigo, difícil e cansativo. Aí ele trava e você foge. E a solução é reduzir a entrada. Você não precisa fazer tudo, você precisa começar pequeno. Tipo, eu vou fazer 25 minutos, eu vou escrever o começo, eu vou abrir o arquivo, organizar só 3 tópicos. Só isso. E a sétima causa é o cansaço mental oculto. E às vezes você não está procrastinando, você está sobrecarregado. É decisão demais, problema demais, responsabilidade demais e pouca recuperação. E aí você senta para fazer e o cérebro desliga. E não é preguiça. E agora eu vou te dar uma técnica simples, poderosa. A regra dos 5 minutos. É assim, você vai fazer 5 minutos de tarefa, só 5. Porque o mais importante não é fazer, é começar. E agora, quando você começa, o cérebro entra no modo movimento e o movimento gera motivação e não é o contrário. E então vamos recapitular. Procrastinação não é preguiça. E as 7 causas principais são o medo de falhar, o perfeccionismo, a falta de clareza, a dopamina barata, a autoimagem fraca, a tarefa grande demais e o cansaço mental oculto. E agora eu quero saber de você, qual dessas causas te trava hoje? Comenta aqui embaixo, medo ou dopamina, que eu leio e te respondo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que sabe
que tem potencial e está travado. E se você quer virar uma pessoa que executa, mesmo sem motivação, se inscreva agora, porque aqui a gente constrói disciplina de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo.